Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia. E hoje com o tema ciclos reprodutivos da mulher. E para iniciar nossa classe, iremos iniciar com uma revisão do sistema reprodutor feminino e a sua composição dos seus órgãos internos. Nós temos o ovário e a trompa de Falópio, que são órgãos pares, e eles são bilaterais. Podemos afirmar também que nós vamos ter o ovário e a trompa de Falópio direito e o ovário e a trompa de Falópio esquerdo, conforme aí a posição anatômica. O útero e a vagina, eles são órgãos ímpares e ele está aí central ao nosso corpo, na linha mediana. O ovário, nós vamos ter aí algumas estruturas que são muito importantes, e nós vamos estudar aí de forma a anatomia dentro do ovário. A trompa de Falópio, como nós já vimos, a sua divisão tem 4 divisões. Nós vamos ter aqui as fímbrias, que vai fazer aí a coletagem, né, do ovocito secundário, ou do óvulo. Nós vamos ter o infundíbulo, nós vamos ter a ampoxa, e nós vamos ter o istmo. O útero, ele é dividido em 3 capas, como nós já vimos: o endométrio, o miométrio e o perimétrio. O endométrio é a capa mais interna. O endométrio é dividido em 2 capas, que é a capa funcional e a capa basal. O miométrio é uma capa muscular de grande importância, contém aí os vasos, os nervos, também a glândula, e muito importante na hora do parto, porque ele faz a contração muscular. Nós vamos ter o perimétrio, que é a camada mais externa. É, Histologicamente, ele também pode ser chamado de adventícia ou serosa, dependendo da sua região. Nós vamos ter o queixo uterino, ou colo do útero, como é chamado aqui no Brasil. Nós vamos ter a vagina, que lembrem que é a porta de entrada do sêmen no ato da fecundação, certo? No ato da relação sexual. E vamos agora falar um pouquinho do ciclo reprodutivo. Pessoal, o ciclo reprodutivo da mulher, o nome é bem literal, ciclo. É algo que se repete continuamente. Então, quando conclui um ciclo, se inicia um novo ciclo. Esse é o habitual. Para ver aí a interrupção de um ciclo, a mulher teria que ficar grávida, né? Embaraçada, para que tivesse aí a interrupção desse ciclo ovárico e o ciclo endometrial. Quando a gente fala em ciclo, a gente vai ter 2 grandes ciclos, que é o ciclo ovárico e o ciclo endometrial. Os nomes deles são bem óbvios, porque a gente tem que imaginar aonde acontece esse ciclo. O ciclo ovárico, ele vai acontecer nos ovários. E o ciclo endometrial vai acontecer no endométrio do útero. Lembrem que é a capa mais interna do útero, ok? Então, esses são 2 grandes ciclos. O que eles têm de semelhança que podemos destacar? Todos os 2 ciclos vão contar aí com a contagem média de 28 dias, desde o início do seu ciclo até o final. Então, ele vai contar aí do dia 1º até o dia 28, certo? 28º. Que a gente vai fazer aí essa separação. Algo importante, nós iremos estudar separadamente o ciclo ovárico e o ciclo endometrial. E depois nós vamos fazer uma comparação desses 2 ciclos. Isso é importante porque muitas vezes, os professores podem cobrar para vocês os ciclos separadamente. E esses ciclos, eles podem confundir um pouco, porque muitas vezes o professor pode pedir para você falar sobre o ciclo ovárico. E no meio da sua explicação, você pode estar falando aí do ciclo endometrial, porque ele acontece simultaneamente. O primeiro dia do ciclo ovárico vai coincidir com o primeiro dia do ciclo endometrial. O 28º dia do ciclo ovárico vai ser o mesmo dia, o 28º do ciclo endometrial. Então, eles acontecem ao mesmo tempo. Então, nós temos que estudar eles separadamente e depois fazer essa união aí e comparação dos 2 ciclos, ok? Vamos iniciar aí com o ciclo ovárico. Para falar um pouquinho do ciclo ovárico, nós temos que relembrar um sistema que vocês estudaram no pré-grado, que foi o sistema endócrino.
sistema endócrino é um sistema que sua principal função é a regulação através dos hormônios. O sistema endócrino é um grupo de glândulas ou órgãos que regulam outro grupo de glândulas e órgãos, para assim eles produzirem hormônio, produzirem ou secretarem os hormônios, ok? Eu vou fazer aqui um desenho com vocês com duas cores. Uma vai ser, primeiramente a gente vai explicar o grupo de glândulas e órgãos que regulam outros grupos de glândulas e órgãos, e depois vamos destacar é, como acontece essa regulação através de que hormônio ele é feito, ok? Deixa eu colocar aqui na cor vermelha. Na cor vermelha, a gente vai fazer primeiro esses grupos de órgãos que regulam outro grupo de órgãos. No cérebro, nós teremos aqui, vocês vão estudar anatomicamente muito bem, isso é anatomia, um pouco mais para frente, na segunda era. E vocês vão ver lá que nós vamos ter duas glândulas aqui muito importantes, que é aqui em cima, nós vamos se ater apenas elas no momento, que é o hipotálamo e a hipófise inferiormente. Essas glândulas, elas vão secretar e regular outros órgãos. Por exemplo, o hipotálamo, ele vai ser responsável de regular a hipófise, ok? Então, já temos a primeira glândula que regula outra glândula. O hipotálamo regula a hipófise. A hipófise, por sua vez, regula os ovários. Lembrando que são os dois, tá, gente? Eu fiz nesse aqui, que está mais próximo. Então, ó, a hipófise regula os ovários. Os ovários regula o útero, ok? A gente já fez aí um desenho de que glândulas ou órgãos regulam outras glândulas e órgãos. Então, recapitulando. O hipotálamo regula a hipófise. A hipófise regula o ovário. O ovário regula o útero, ok? Ficou entendido essa parte? Agora a gente vai falar um pouquinho dos hormônios que fazem essa regulação. A gente já viu que o hipotálamo, ele regula a hipófise. Através de quê? De um hormônio chamado G, minha letra vai ficar horrível, gente, GNRH. Para quem não está muito familiarizado, o AT é o H, certo? Então, vocês vão escutar muito isso. E falem em espanhol, porque caso um professor pergunte uma explicação e você falar GNRH, ele não vai entender, ok? Então, ó, o hormônio GNRH é secretado pelo hipotálamo e esse hormônio tem a função de regular a hipófise. A hipófise, por sua vez, vai secretar dois hormônios que vai regular quem, ó? Os ovários. Que hormônios são esses? Aqui não está visível. Vou botar aqui. F, S, AT. Esse hormônio é o hormônio folículo estimulante. E o outro hormônio que ele vai secretar é o folículo luteinizante, que é o LAT. Ok? Então, a hipófise vai secretar dois hormônios, que é o folículo estimulante e o luteinizante, que é o FSH e o LH. Esses dois hormônios vão regular quem? Os ovários. Os ovários, por sua vez, vão secretar dois hormônios. Eu vou botar só a inicial, um pouco grande, que é os estrógenos e a progesterona. Esses dois hormônios são secretados pelo ovário e regula o útero, ok? Então, fazendo a recapitulação geral, eu fiz até um quadro para ficar melhor a assimilação de que órgãos ou glândulas regulam outros órgãos e que hormônio isso faz. Mas é importante que vocês tenham esse desenho aqui, porque vai ficar bem mais fácil a questão do entendimento, ok? Então, ó, a glândula ou órgão, o hipotálamo, regula a hipófise através de que hormônio? GNRH, que é a hormônio liberadora gonadotropinas.
A glândula hipófise regula o ovário através de que hormônio? FSH, que é a hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. O ovário regula o útero através de que hormônio? Estrógeno e progesterona. Então, pessoal, tenham em mente essa tabela de órgãos e quem regula quem e que hormônios eles utilizam para fazer essa regulação, certo? Só botar aqui o pontinho. Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a anatomia dos ovários. Uma coisa importante. O sistema endócrino, ele faz essa regulação dessa glândula com outra glândula, que regula outro órgão, através de que sistema? Através do tecido sanguíneo. Então, ele manda essa hormônio através do sistema sanguíneo para regular outro órgão, ok? Entendido isso, a gente vai ver um pouco aí da anatomia do ovário. Gente, essa anatomia do ovário, a gente está vendo o que tem aqui dentro, ó, dentro do ovário, ok? Nós vamos ter a entrada, ó, da artéria em vermelho e as venas em azul. Nós vamos ter aí, estudar um pouco a anatomia. Nós vamos ter os folículos. Esses folículos, eles têm distintos tamanhos. Ó, os folículos primários, folículos secundários ou em crescimento, folículos maduro. E esse daqui, pessoal, uma coisa muito importante. O ciclo ovárico. Qual é a função do ciclo ovárico? A função do ciclo ovárico é produzir a ovulação. Essa ovulação é quando o ovocito secundário, ou óvulo, é liberado pelo ovário e é sugado pela trompa de Falópio para acontecer o processo de fecundação. Então, qual é o intuito do ciclo ovárico? É produzir a ovulação, ok? Vocês podem perceber que esse ovocito ele vai crescendo, ó, ele vai amadurecendo. E ele é envolvido por uma cápsula, ok? Então, quando acontece a ovulação, quem sai do ovário é o ovocito. A cápsula permanece. Então, ó, essa cápsula, eu prefiro imaginar que ela é como se fosse uma ferida que vai cicatrizando. Porque a gente pode perceber, ó, que essa ferida estava maior e vai diminuindo até o ponto que ela vai fechar por total. Então, ó, se ela está mais aberta aqui, é correto afirmar que quanto mais aberta essa ferida está, mais secreção ela vai produzir. Por que a gente tem que fazer esse raciocínio? Porque fica melhor a visualização quando a gente for ver a questão dos hormônios, ok? Então, vista a anatomia do ovário, a gente agora vai ver como acontece, de fato, o ciclo ovárico. Deixa eu só botar aqui um lápis. Aqui em cima nós teríamos o hipotálamo. Nós já vimos que o hipotálamo ele regula a hipófise através da GNRH, certo? A hipófise, por sua vez, vai secretar dois hormônios, é o FSH e o LH. Aqui nós vamos ter o ovário. Esse ovário aqui, ele vai ter duas fases. Lembra que a gente, quando viu a anatomia, a gente viu os folículos e quando acontece a ovulação é o quê? O intuito do ciclo ovárico. Então, esse daqui é quando o ciclo ovárico faz, de fato, a sua função, que é a ovulação desse ovocito. Nós vamos ter a influência em diferentes dias. Lembra que a gente falou que o ciclo ovárico, tanto o ciclo ovárico quanto o endometrial, ele vai da contagem do dia 1º até o 28º? Pronto. Quando a gente vai falar em ciclo ovárico, a gente tem que fazer um corte na metade. Por exemplo, se eu tenho 28 dividido por 2, será 14. Então, aqui eu vou ter, no 14º dia, a separação dos primeiros 14 dias e dos últimos 14 dias. Esses primeiros 14 dias, nós vamos denominar fase folicular ou estrogênica. E os últimos 14 dias, nós vamos denominar fase lútea ou progestacional. E vamos entender o porquê. Lembra que a gente falou que a hipófise, ela secreta o FSH? O que significa o FSH? O hormônio folículo estimulante. Se ele vai estimular o crescimento do folículo. Vou voltar um pouco lá para a anatomia para a gente ver. Ó.
Esse folículo era primário, então ele vai recebendo essa hormônio. Que hormônio é? O FSH, e esse folículo vai fazendo o quê? Ó, crescendo, até se tornar o folículo maduro, pronto para acontecer o quê? A ovulação. Então, ó, o FSH, que é a hormônio folículo estimulante, vai diretamente para o ovário para estimular o crescimento do folículo. Esse folículo, lembra que a gente estava falando aqui, ó, que o ovário, quando ele é regulado pelo FSH, ó, esse hormônio que a gente está vendo agora, ele vai secretar o quê? Mais dois hormônios. Então, ó, em consequência do folículo estar está em desenvolvimento pelo FSH, o que que ele causa? Ele vai gerar, como resultado, a liberação desse hormônio, que é o estrógeno. Então, quem secreta o estrógeno? O folículo. E quanto maior for esse folículo, maior vai ser a liberação dos estrógenos, ok? Então, é por isso que os primeiros 14 dias é denominado fase folicular, em virtude do folículo, que está em crescimento, ou fase estrogênica, que é o resultado da hormônio causada pelos folículos, ok? Aí vamos ver agora o intuito da ovulação. Lembra que a gente falou que a ovulação é o intuito do ciclo ovárico. A ovulação acontece exatamente no dia 14, no 14º dia. E a gente vai entender como acontece essa ovulação. Essa ovulação é quando o ovário, ó, lembra que aqui a gente tem um folículo primário, folículo em desenvolvimento, folículo maduro. Aí o que aconteceu no 14º dia? O folículo, esse folículo eclodiu e, no caso, liberou o ovocito secundário ou óvulo. Ele foi sugado por quem? Que a gente já viu, ó, pelas fímbrias da trompa de Falópio, passou aqui, ó, pelo infundíbulo e está agora na ampoxa da trompa de Falópio, onde esse gameta feminino, que é o ovocito secundário ou óvulo, vai se encontrar com um gameta masculino, o espermatozoide, e essa unção vai dar a fecundação. Não se preocupe que a gente vai ver esse assunto aqui mais para frente, aprofundamento, certo? Então não se preocupe. O que vocês precisam saber agora é como acontece a ovulação e para onde vai esse óvulo, esse óvulo. Esse óvulo sai do ovário, passa pelas fímbrias, sugado pelas fímbrias da trompa de Falópio, passa pelo infundíbulo e fica na ampoxa da trompa de Falópio, ou também chamado tércio distal, para acontecer a ovulação, para acontecer a fecundação, que é o encontro aí dos gametas masculino e feminino, que vai dar aí o zigoto, que é uma célula de 46 cromossomas, que é o início aí da vida humana, ok? Então, vamos lá. No 14º dia, o que aconteceu? A ovulação, ok? A ovulação, percebam que ele vai ter influência, é o encontro dos dois hormônios. Ó. Ele recebe tanto o hormônio FSH quanto o LH. Então, vocês podem perceber que a ovulação é o único que vai ter aí esse encontro dos dois hormônios acontecendo com grande impacto. Não se preocupe com a questão hormonal, a gente vai ver daqui a pouco a questão hormonal, ok? Na segunda fase, que são os últimos 14 dias, se chama fase lútea ou fase progestacional. Vamos entender por quê. O LH, que é um hormônio, deixa eu voltar aqui, ó, é uma hormona que a hipófise secreta e regula quem? O ovário. Ele vai ter ligação direta. Lembra que quando o folículo ele acontece a ovulação, essa cápsula que o rodeia vai permanecer onde? Dentro do ovário. Então, essa cápsula, lembra que eu mencionei, eu fiz uma semelhança com uma ferida? Então, quanto maior for essa capa, essa abertura, maior será a secreção. De que hormona? A progesterona. Então, pessoal, o corpo essa estrutura aqui se chama corpo amarixo ou corpo lúteo. Lúteo porque está em luto e está em fase de cicatrização. E amarixo porque, histologicamente, se a gente abrir um ovário e a gente vê essa cápsula, ela vai ser em amarelo. Então, é por isso que se chama corpo amarixo ou corpo lúteo. Então, ó, a hipófise, regulada pela GNRH, regulada pelo hipotálamo,
vai chegar o LH no ovário e vai estimular quem? O corpo amaríxo. Esse corpo amaríxo, como consequência dessa estimulação pelo LH, vai secretar o quê? A progesterona. Esse hormônio muito importante no próximo ciclo que a gente vai ver. Então, é por isso que é chamado fase lútea, porque aqui é chamado corpo amaríxo ou corpo lúteo. Então, fase lútea ou fase progestacional, que se refere à progesterona, que é o hormônio principal liberado pelo corpo amaríxo ou corpo lúteo. Ok, pessoal? Entendido isso, uma observação. Pessoal, esse ciclo nós fizemos com média de 28 dias. Se, por exemplo, esses 28 dias é uma média médica que nós fazemos, um cálculo médio, é a média, vamos dizer assim, das mulheres porque as mulheres podem menstruar mais, ter esse ciclo ovárico a menor ou a maior. Vamos supor que essa média uma mulher tenha do dia primeiro e ela dura aí 40 dias. Se ela durasse 40 dias, nós iríamos fazer o mesmo cálculo. Quando aconteceu a ovulação, lembre, a metade de 40 seria 20. Então, os primeiros 20 dias seria chamado fase folicular ou estrogênica. E do 21º até o 40º seria chamado fase lútea ou progestacional. O cálculo é bem simples e se remete à mesma coisa. Ah, se fosse 32 dias, Renan, 16. Se fosse 30, 15. Pessoal, não muda. Vamos dizer, a forma de separar é a mesma. Só que 28 sempre vai ser a forma científica que nós iremos utilizar, que é uma média desse ciclo ovárico e endometrial. Ok? Vamos agora para o ciclo endometrial. Pessoal, o ciclo endometrial, eu fiz aqui uma ampliação, ó. Isso aqui seria uma ampliação do útero. Essa ampliação do útero nós vamos encontrar aí na capa mais interna. Lembra que se refere ao endométrio, e esse endométrio ele é dividido em capa funcional e capa basal. Então, isso aqui vamos dizer que é um zoom daquele útero, ok? E após o endométrio, nós iremos encontrar o miométrio, que está localizado aqui, e tem aí, ó, as artérias, os vasos, né, artérias e venas, e eles fazem aí as suas prolongações para o endométrio. Pessoal, quando a gente falar em ciclo endometrial, o ciclo endometrial tem como intuito produzir a preparação do endométrio, que é a parte onde recebe esse zigoto, né? Que é a unção dos gametas, após o processo de fecundação. Ele recebe esse zigoto e vai fazer o processo de implantação. Então, qual é o intuito do endométrio? Qual o intuito do ciclo endometrial? Preparar o endométrio para o processo de implantação desse embrião, ok? E quando a gente fala em ciclo endometrial, a gente tem que ter em mente que a capa basal, ela é fixa. E a capa funcional, ela é variável. Por que variável? Porque no momento da menstruação, quem se desprende é essa capa aqui, ó, é a funcional. A capa basal, ela permanece, ok, pessoal? E vamos ver mais especificamente o ciclo endometrial. Lembrando, o ciclo endometrial também, ó, vai do dia 1º até o 28º. Também vamos fazer o corte no 14º dia. No ciclo endometrial não acontece o processo de ovulação, até porque a gente sabe que o ciclo endometrial acontece essas alterações aonde? No endométrio, que é no útero. Então, o 14º dia, ele vai separar o quê? A influência de hormônios principais. Aí, vamos lá. Nos primeiros 14 dias, quem vai ser o hormônio principal? O estrógeno. E nos últimos 14 dias, o hormônio principal será a progesterona, ok? Então, esse corte no ciclo endometrial serve para isso, para saber qual o hormônio tem principal influência no ciclo, ok? O ciclo endometrial, ele se divide em 4 etapas ou fases, que é a menstruação, a fase proliferativa, a fase secretória e a fase isquêmica.
Aí vamos ver um pouquinho o que cada um acontece. A menstruação nada mais é do que o desprendimento da capa funcional. Aí vamos voltar um pouquinho. A capa funcional é essa daqui, ó, que nós já vimos. Então, quando acontece a menstruação, essa capa aqui toda se desprende e a mulher vai eliminar pela vagina. Então, por que acontece o sangramento? Porque aqui nós vamos ter estruturas, ó, vasculares, como artérias e venas, e também pode acontecer o quê? É a eliminação de um líquido, que seria a secreção dessas glândulas. Ok, pessoal? Então, essa menstruação vai acontecer o quê? O desprendimento da capa funcional. Se tiver uma questão lá, a menstruação consiste no desprendimento da capa basal. Errado. Capa funcional se desprende, ok? Essa menstruação, segundo a bibliografia, lembre, pessoal, se vocês forem ler outros conteúdos, outras bibliografias, essa menstruação ela pode ser alterada. Porém, a bibliografia para a prova, ela vai considerar de 3 a 5 dias é o período no qual acontece a menstruação. Então, pessoal, segundo a bibliografia, uma mulher que menstrua abaixo de 3, ela vai ter pouca contagem hormonal. E acima de 5, ela vai ter aí alta contagem hormonal. O que acontece? Tem bibliografias que classificam até 7 dias, mas para a prova nós vamos utilizar 5, ok? Então, se fosse acima de 7, vamos supor, essa mulher teria que já ir a um ginecologista porque a contagem hormonal é muito alta e isso vai causar muitas dores, né? Para quem menstrua aí, tem cólica, tem muitos fatores, nós vamos ver daqui a pouco, é bem desconfortável, não é isso? Então, vamos lá. Sabemos que a menstruação vai de 3 a 5 dias. E aí, pronto, a menstruação está dentro dos primeiros 14 dias. E o próximo será a fase proliferativa, que vai ter grande influência do estrógeno. Se vocês forem ver a nossa primeira aula, qual era a função do estrógeno? A função do estrógeno tem como principal função preparar o endométrio, né, que já está aí. Porque lembre, se aconteceu o desprendimento da capa funcional, não vai ter capa funcional quando chegar na fase proliferativa. Então, o estrógeno ele vai fazer o quê? Ele vai ter que desenvolver esse endométrio, porque até então não tinha. Você pode perceber que ele vai aumentando porque ele vai desenvolvendo esse endométrio. Então, na fase proliferativa, qual é o principal hormônio? Estrógeno. Ou também uma pergunta: o estrógeno está ligado a que fase? Fase proliferativa, ok? E nós vamos ter a fase secretória. Essa fase secretória está ligada diretamente à progesterona. Também lá na nossa primeira aula, nós falamos sobre a progesterona. A progesterona tem a função aí de engrossar o endométrio. Vocês podem perceber, ó, que a função da progesterona ele vai engrossar o endométrio e ele vai aumentar também a questão vascular, porque quanto mais vascularizado o endométrio está, melhor será a nutrição desse embrião. Nós vamos ver nos próximos assuntos, certo? Então, a fase secretora consiste nisso, o engrossamento do endométrio, né, o aumento da vascularização, para aí se preparar para a implantação desse embrião. E a fase isquêmica é quando o endométrio percebe que não vai receber esse embrião, esse zigoto, para acontecer aí o processo de gestação. Então, a fase isquêmica é quando o endométrio tem esse feedback aí, essa comunicação com o ovário, e vai avisar que não tem, que não recebeu. E o que acontece? Lembrando, aí vamos voltar lá em ciclo ovário. Quem é que liberava a progesterona? Corpo lúteo. Então, se o útero avisou para o ovário que não recebeu o ovocito, esse corpo lúteo ele vai se fechar. Então, é algo que a gente tem que ter em mente. Ó. Esse corpo lúteo, ou amaricho, ele vai secretar em até 3 meses, caso aconteça a fecundação, porque a progesterona é fundamental para o endométrio. A progesterona ela vai engrossar. Caso não aconteça a fecundação, que é o natural, certo? É o natural que aconteça isso, né? Porque a mulher não vai engravidar todos os meses.
Então, é o natural que não aconteça isso. Então, a fase isquêmica é quando o endométrio percebe que não vai acontecer a fecundação, e no dia seguinte, o que que acontece? Um novo ciclo. Então, esse primeiro dia aqui seria o quê? A menstruação, ó. Então, é por isso que a gente disse, é um ciclo. Então, acabou a fase isquêmica no 28º, nesse primeiro dia aqui já vai acontecer o quê? A menstruação. Ok, pessoal? Então, relembrando, uma coisa que é importante. A fase proliferativa, ele inicia quando se conclui a menstruação até o 14º dia. Então, eu vou dar um caso para vocês. Maria menstruou 4 dias. Aí eu posso perguntar para vocês: quantos dias foi a fase proliferativa? Você tem que pegar o quê? A primeira fase são 14 dias, certo? Se ela menstruou 14 dias e ela menstruou 4 dias, Maria teve quantos dias de fase proliferativa? 10. Suponhamos, Rita menstruou 5 dias. E nós sabemos que são 14 dias aí o primeiro ciclo. Então, quantos dias de fase proliferativa Maria teve? 9. Então, pessoal, vocês têm que fazer essa subtração e dizer quantos dias de fase proliferativa essa paciente teve, ok? E a fase secretória, uma coisa que é importante. A fase isquêmica está dentro da fase secretória. Então, nesse caso aqui da fase isquêmica, você não vai fazer essa subtração que você fez em menstruação. A fase isquêmica consiste em 1 ou 2 dias, certo? Mas é no final. Então, vamos dizer, se é quando o endométrio percebe, ele já vai preparando para iniciar o quê? O descamamento. Então, a fase isquêmica é quando o endométrio ele empalidece e ele vai perder aí um pouco a vascularização dele. Porque lembre, esse endométrio ele estava muito bem vascularizado porque ele ia receber esse embrião. Se ele não vai receber o embrião, o que é que ele vai fazer como forma de proteção para essa mulher não perder muito sangue? Ele vai começar aí a afinar os seus vasos para essa mulher, quando for sangrar, não sangrar tanto. Ó. Você pode perceber que ele tem uma decaída aí, ó, do rendimento dele, que ele já percebe que ele tem que diminuir para essa mulher não perder tanto. Ok, pessoal? Então, esse é o ciclo endometrial. Agora, nós vamos ver a simultaneidade dos ciclos. Lembrem, pessoal, os ciclos acontecem no mesmo período. E essa imagem aqui, eu fiz questão de pegar ela para vocês, e cortei, porque ela acontece no mesmo tempo. Esse daqui é o ciclo ovárico e esse aqui é o ciclo endometrial. O dia primeiro do ciclo endometrial é o mesmo dia primeiro do ciclo ovárico. O 28º é o mesmo do 28º do ciclo ovárico. Então, eles acontecem ao mesmo tempo. E a gente vai entender como isso acontece e o que essa ação no ciclo ovárico vai reagir no endometrial. Vamos lá, recapitular. O hipotálamo, ele vai secretar o GnRH para a hipófise. A hipófise vai secretar o FSH e o LH. O FSH vai estimular o crescimento folicular, que os folículos, em contrapartida, vai secretar quem? O estrógeno. O estrógeno, ele está dentro dos primeiros 14 dias do ciclo ovárico. Como consequência, esse estrógeno que está aqui amadurecendo esse folículo, o que esse estrógeno vai causar lá no útero? O útero, nos primeiros dias, estava em menstruação, então ele perdeu aí a camada funcional do útero. Então, ele está sem nada na camada funcional. Então, o que o estrógeno vai causar? Eita, temos que reparar aí, ó, esse endométrio para receber esse embrião. Então, isso acontece ao mesmo tempo. O FSH estimula o crescimento folicular. Em contrapartida, o folículo ele libera estrógeno, que vai reparar o endométrio na fase proliferativa, ok? Então, nas primeiras vocês podem perceber ó, que os folículos primários eles não estão secretando o estrógeno. Por quê? Ele vai coincidir na menstruação. Então, se esse folículo primário ele secretasse estrógeno, o que ia acontecer? A mulher ia estar sangrando, mas em contrapartida, ia estar recebendo o estrógeno para estar reparando. Então, ele não ia ter função, ia ser desnecessário. Então, como forma de proteção, esses folículos primários eles não secretam estrógeno.
Ele só começa a secretar estrógeno quando a mulher já tem passado pelo processo da menstruação, que vai de 3 a 5 dias, ok? Aí aconteceu a ovulação. A ovulação, vocês não vão ver de forma clara e específica que acontece. Por quê? A ovulação é quando é, o intuito do ciclo ovárico liberou esse ovocito secundário ou óvulo. Aconteceu a fecundação. Deixa eu só voltar aqui para a gente. Aconteceu a fecundação. Pessoal, esse momento que o ovário libera esse ovocito secundário e ele passa por toda a trompa de Falópio, passa pelo processo de fecundação, esse movimento que ele leva ó, de sair do ovário, no 14º dia ele saiu do ovário, certo? De sair do ovário até chegar no útero, isso vai em média 7 dias. E esse movimento que ele faz aqui é chamado de translado. É uma daqueles nomes daquela tabela que eu dei para vocês na primeira aula, lembra? Eu quero que vocês façam essa tabela, tenham sempre em mente, todas as aulas que vocês tiverem, quando eu disser assim, translado, já botem lá um significado. Movimento que ele sai do ovário até o útero. Porque quando a gente for fazer um repasso geral, uma revisão, a gente vai ver todas essas nomenclaturas, porque às vezes você sabe o que acontece e é só a nomenclatura que você diz, eita, eu não sei o que isso ocorre, qual alteração. Você sabe. Às vezes só a nomenclatura que você não pegou direito. Então, como eles vão cobrar a nomenclatura, a gente tem que ter em mente. Então, o translado, que seria o movimento, né? Esse translado, essa mudança de local do ovário, que passa pela trompa até chegar no útero. Então, isso aqui é chamado translado, ok? Aí vamos lá voltar para a nossa explicação. Então, o ovário vai ficar mais simples quando a gente for falar de fecundação. Então, até aqui vamos falar do ovário, ok? Vamos parar aqui no ovário, no processo de ovulação. E após isso, nós vamos ter nos próximos 14 dias a fase. Aí vamos lá. Aqui eu vou ter a fase lútea ou fase progestacional. Já aqui embaixo eu vou ter fase secretora. A mesma coisa daqui. Fase folicular ou estrogênica. E aqui embaixo, fase proliferativa. Então, se caiu uma pergunta. A fase estrogênica refere-se a que ciclo? Ovárico. A fase lútea, ovárico. Fase proliferativa, endometrial. Fase secretora, endométrio. Então, vocês têm que ter em mente que os 14 dias de um acontecem no mesmo tempo dos 14 dias do outro, ok? Deixa eu botar isso daqui. Aí, vamos lá. A hipófise secreta o LH, que vai estimular diretamente quem? O corpo amarício, ou o corpo lúteo. Esse corpo lúteo, em contrapartida, ele vai secretar quem? A progesterona. Essa progesterona, ela vai impactar em quê no útero? Ela vai engrossar, ó, ela vai aumentar o tamanho do útero, ela vai engrossar o tamanho das artérias, das venas, para ter uma boa vascularização, e aí o embrião vai poder se nutrir da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, da fase secretora. Aí vamos ver aqui no final. Algo que aconteceu aqui, nesse caso aqui dessa imagem, que é o habitual, que é o normal, essa mulher não ficou grávida. Por quê? A gente pode ver ó, o declínio no endométrio, e nós podemos ver que o corpo amarício ele deixou de secretar o quê? A progesterona. Por quê? Se esse endométrio continuasse a aumentar, isso significaria dizer que aqui chegou um zigoto, um blastocito, que é o nome, né, da estrutura da primeira semana. Então, ele chegou aqui, o blastocito, e o endométrio percebeu, eita, recebi esse embrião. Então, ele vai passar a mensagem para o ovário que o embrião chegou. Então, esse corpo amarício aqui continuaria liberando a, a progesterona. Uma observação que já coloquem aí. Esse corpo amarício, ele libera a progesterona caso aconteça a ovulação em até 3 meses. Então, até 3 meses eu posso ter essa cicatriz aberta caso a mulher esteja grávida. Então, essa fase isquêmica eu só vou ter se a mulher não ficar grávida. Se ela ficar grávida, eu não vou ter fase isquêmica, ok? Aí vamos analisar outra imagem para ficar bem claro.
Nessa imagem aqui, eu gosto muito dessa imagem porque a gente consegue analisar todos os ciclos que acontecem. Esse aqui seria, está em inglês, mas já dá para a gente entender. Esse aqui seria o ciclo ovárico. Esse daqui seria o ciclo hormonal da hipófise. Esse seria o ciclo hormonal do ovário. E esse seria o ciclo endometrial. Então, vamos ver. A gente pode perceber que o folículo, ele vai o quê, ó? Crescendo. Vou botar aqui a loupa para ficar melhor. E a gente vai vendo que o folículo, ó, ele vai crescendo. E no 14º dia, o que acontece? A ovulação. Após a ovulação, essa cápsula que fica vai se chamar corpo amaríxo ou corpo lúteo. E ela vai cicatrizando, e caso aconteça a gravidez, ela vai persistir até 3 meses, ok? Se caso a mulher não ficar grávida, o que acontece com ele? Ele diminui. Pessoal, uma observação que eu quero deixar claro. Lembrem que a ovulação, antes de concluir lá, a ovulação acontece no 14º dia. A gente falou que o translado, cadê? O translado demora quantos dias para chegar no útero? 7. Então, ó, se eu liberei o ovário, o óvulo, o ovocito secundário, no 14º dia, e ele passa 7 dias para chegar no útero, ele vai chegar no útero mais ou menos aqui, no dia 21. Aí, ó, se o ciclo para uma nova menstruação vai do dia 1º até o 28º, no dia 21º, quando a mulher ficar, acontecer a implantação e essa mulher estiver grávida, ela ainda não vai saber que está grávida de fato. Por quê? Ela só vai perceber quando a menstruação dela não vier. Então, a mulher, geralmente, ela vai ficar grávida o quê? 7 dias antes da sua menstruação. Então, muitas mulheres dizem assim, eu já consegui sentir que eu estava grávida. É bem difícil, porque o embrião é muito pequeno, que é um zigoto, é uma célula apenas, né? Já vai estar se transformando. E os câmbios que ele vai acontecer no endométrio é muito pequeno para ela conseguir sentir. Ainda vai ser imperceptível, ok? Então, vamos voltar lá para aquela tabela. Nós não já falamos aqui do ciclo ovárico. Vamos falar agora, vamos pular isso aqui para depois eu falar esse. Vamos falar agora do ciclo hormonal que acontece na hipófise. Lembra que a hipófise vai secretar dois hormônios, que é o LH, que é o luteinizante, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Nós podemos ver essas alterações. Ó, a hipófise, ela sempre vai manter acima, na sua grande maioria, ó, de todos os ciclos, o FSH como um principal hormônio. O LH, ele só vai ter influência e o pico do 13º dia até o 15º, e o pico de maior elevação no 14º dia. Então, pessoal, se perguntarem para você como acontece essa ovulação, acontece através do pico do LH e também do pico do FSH. Mas se perguntar, e lá na opção só tiver um pico, qual seria? O LH. Ele é o principal hormônio que vai fazer com que esse folículo maduro libere aí o ovocito secundário, ok? Então, essa ovulação vai acontecer por conta do pico do LH e do FSH. Aí agora a gente vai falar através dos hormônios. Então, o ciclo hormonal do ovário, que é através da liberação do estrógeno e da progesterona. Lembra que os primeiros 14 dias no ovário, nós vamos ter o ciclo, a fase estrogênica ou fase folicular. Então, o estrógeno, obviamente, vai ter que estar em alta, acima da progesterona. E a segunda fase é chamada fase progestacional ou lútea, porque quem libera é o corpo lúteo. Então, aqui você pode ver, ó, por que o estrógeno está maior? Porque aqui é quem libera o estrógeno? O folículo. Então, na segunda, por que o estrógeno baixou? Porque eu não vou ter mais a estrutura do folículo, certo? E na primeira, por que a progesterona está baixa? Porque quem libera a progesterona é o corpo lúteo. Na primeira, eu não vou ter a estrutura do corpo lúteo, somente nos últimos 14 dias. Então, o que isso causa no endométrio?
Nós já vimos aqui, ó, o desprendimento, ó, a menstruação, depois vai acontecer o reparo, né, do endométrio, nos primeiros 14 dias, que é a fase proliferativa. Depois nós vamos ter a fase secretória, que é a fase aí que vai contar com a progesterona para engrossar esse endométrio. E quando o endométrio percebe que não vai receber esse ovário, é a fase isquêmica. E no dia seguinte, o que acontece? O desprendimento. Então, esse aqui já seria a menstruação do próximo ciclo. Então, aqui, ó, teria o meu dia primeiro, aqui seria o meu dia 28º, e aqui já seria meu dia primeiro do próximo ciclo. Ok, pessoal? Botei algumas observações para nós falarmos. Os anticoncepcionais. Por exemplo, faltou aqui a temperatura. É natural que essa mulher, no momento da ovulação, aconteça aí o aumento da temperatura. Por quê? Do dia primeiro até o 13º dia, esse folículo está envolvido por uma cápsula que está dentro do ovário. Ele está protegido, ele está quentinho, vamos dizer assim. No 14º dia, quando acontece a ovulação, esse ovocito secundário, deixa eu voltar aqui, ele fica solto, onde? Na trompa de Falópio. Então, o que acontece? A temperatura dele vai cair. Então, como forma de proteção e de mantimento desse ovocito, o que acontece? O corpo da mulher, como forma de proteção biológica, ela vai aumentar a sua temperatura. Então, se a mulher estava com 36 graus, no momento que ela ovula, ela vai para 37 graus. Se ela estava em 37, Renan, ela vai para 38. Ela vai aumentar 1 grau aí de temperatura, só como forma biológica de proteção desse ovocito. Aí, ó, ele vai decair essa temperatura quando? Quando ele chegar no endométrio e fizer aí o processo de implantação. Porque quem vai manter aí já essa temperatura é o endométrio. Ou quando o endométrio perceber que esse ovocito não chegou no útero fecundado, então a mulher vai baixar aí a sua temperatura. Outra coisa que é cientificamente comprovado. Pessoal, a gente viu que os ciclos mexe lá, ó, deixa eu levar aqui, mexe com o psicológico da mulher, certo? Então, é correto afirmar que o corpo da mulher, porque o hipotálamo e a hipófise faz parte do sistema nervoso central. Então, o corpo da mulher, ela se prepara para gerar um embrião. Se isso não acontecer, o que acontece? A mulher pode ter aí, que é correto afirmar, a TPM. Porque se ela estava preparando para receber esse útero, esse bebê fecundado, né, o embrião, e não recebeu, essa mulher vai entrar aí num processo que é a tensão pré-menstrual, que vai dar cólicas, disfunção hormonal, mau humor. São mais de 150 características que é correto afirmar que esse processo biológico que a mulher passa. Outra coisa que é correto afirmar. No 14º dia, a gente já falou que o psicológico da mulher se prepara para acontecer a fecundação. Então, no momento que ela ovular, vai ser o momento mais preciso que a mulher vai estar com o apetite sexual subindo nas paredes. Porque o corpo dela vai estar se preparando para ela acontecer a relação sexual. Porque ela sabe, eu já ovulei, então preciso de espermatozoide. Então, o que acontece para a mulher? Ela vai querer ter muita relação sexual para que esse espermatozoide chegue com o ovocito secundário e aconteça aí a fecundação. Então, geralmente, no período fértil da mulher, ela vai estar com muita vontade. Então, isso é uma coisa psicológica e vem através do sistema nervoso central, ok? Então, já falamos. Sim, outra coisa. A mulher fez relação sexual, no dia seguinte tomou a pílula do dia seguinte. Quais são os câmbios que acontecem? Pessoal, a pílula do dia seguinte é uma bomba de progesterona. Lembre, a progesterona ela tem a função de aumentar e engrossar o endométrio. Porém, essa pílula de seguinte é uma bomba tão grande de progesterona que, ao invés de engrossar as paredes do endométrio, ele vai aumentar o endométrio. Então, o que vai acontecer? Esse endométrio vai se tornar infértil, porque o ovocito vai chegar aqui e não vai conseguir se implantar, porque o endométrio está tão grosso, que ele não vai conseguir
se implantar. Então, o que vai acontecer? A mulher vai eliminar, é, ele vai descer para o queixo, né, do útero e vai eliminar através da vagina. E outra coisa que também acontece através da pílula, como ela é uma bomba de progesterona, o que, que vai acontecer? E está ligada ao útero, o espermatozoide não vem pelo útero para ir pela trompa, então essa bomba de progesterona ele vai incapacitar o movimento do espermatozoide, impossibilitando o quê? Que ele chegue até a ampoxa para acontecer aí a fecundação com o ovocito secundário. Então, esses são alguns câmbios que acontecem aí na questão hormonal da mulher. Pessoal, eu termino essa aula com uma imagem muito legal que foi capturada num procedimento que foi uma histerectomia, que é o momento exato ó, que o ovário ovulou, fez o processo da ovulação. Ó. Então, no 14º dia, o que é que saiu aqui? O ovocito secundário, ou também chamado óvulo. É muito raro essa imagem, e eu gosto bastante, porque mostra aí, ó, esse ovocito secundário, e a gente vai estudar nas próximas aulas como acontece esse processo de fecundação, quais são as camadas que envolvem esse ovocito, porque ele tem proteção também. O ovário, a gente já viu aí quais são as estruturas que tem dentro. Então, esse processo aí, esse procedimento estava acontecendo aí, histerectomia, por alguma razão, mas essa mulher ainda estava aí no seu período fértil, porque aconteceu aí a ovulação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de ciclos. Repassem bastante, leiam um resumo e tentem fazer aí os resumos de vocês, façam as atividades, as perguntas, né? Revisem, se caso errou, volta novamente, que vai dar tudo certo, tá? Esse é um assunto um pouco complexo, mas vocês vão ver que depois de vocês estudarem, repassarem, vai se tornar muito gostoso. Pessoal, muito obrigado, essa foi a nossa aula e até a próxima.